Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Mais Leve. Agradeço a todos vocês que já estão inscritos e você que ainda não se inscreveu, corre e se inscreve agora. Ativa o sininho para você não perder nada, que é um episódio melhor, mais rico e mais informativo que o outro. Hoje, em mais um episódio especial, temos o convidado Leonardo Cassundé e vamos falar sobre os sentimentos de vergonha e culpa na adicção. Boa noite, Léo. Seja bem-vindo. Boa noite, Mariana. Queria agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui. Acompanho o teu trabalho com maior admiração, né? Sempre trazendo conteúdos riquíssimos. Eu fiquei até aqui um pouco, rapaz, a responsabilidade aumentou, né? Porque tanta gente bacana que passa aqui, né? Eu tenho assistido, acompanhado. Então, Bom, eu espero que a gente possa contribuir de alguma forma hoje também, aprender juntos aqui. perfeito. Com certeza, com o seu, com a sua experiência, né, com sua história de vida, eu tenho certeza que a gente aqui vai desenrolar muita coisa boa para o pessoal assistir. Por favor, pode se apresentar. Sim, legal, vamos nessa, né? Eu trabalho há 9 anos praticamente, né, no aconselhamento em dependência química. Eu trabalho em uma instituição que acolhe essas pessoas, né, em uma clínica especializada. E há pouco tempo também eu estou na parte da gestão dessa instituição, né? Então tem essa questão aí do exercício profissional. A minha formação, né, ela é em serviço social, né, onde também dentro lá do serviço social eu fui buscando os conteúdos, né? Fui buscando as informações, me aproximar da área da saúde mental, do campo da saúde mental. Então, desde lá da graduação, foi uma área que sempre me trouxe interesse, por questões pessoais também, que a gente, ao longo aqui do episódio, vai poder falar um pouco. Então, eu sempre tive essa aproximação e estou muito feliz, né, de ter isso no meu profissional também, essa oportunidade. Perfeito, muito bom. E o nosso tema de hoje, né, para a gente falar aqui sobre o sentimento de culpa e de vergonha, né, dentro do processo da adicção, dessa doença da adicção, a gente pode até começar falando exatamente dessa importância da gente conseguir compreender, da gente ter esse autoconhecimento a respeito das nossas emoções, dos nossos sentimentos, como a gente lida com eles, né? Porque ao mesmo tempo que uma emoção, algo que eu penso, algo que eu sinto, né? E como eu reajo às situações, tanto podem nos ajudar em algumas determinadas situações, como elas também podem atrapalhar, dependendo de como a pessoa vai lidar com aquilo, de como aquela Sim. pessoa vai interpretar aquilo e da rede de apoio que ela tem, não é mesmo? Sim, com certeza, né? Quando a gente vai ver a definição da Organização Mundial de Saúde do que seria saúde mental, às vezes parece até um pouco utópico, né? Porque tem tantos pontos lá Sim, que verdade. né, a gente pensa, rapaz, como é que a gente atinge isso tudo, né? Mas a referência ela é importantíssima, a gente entender que pontos são esses. Quando a gente vai ver essa definição, um dos pontos, Mari, é a questão mesmo da pessoa estar conseguindo lidar com os pensamentos e as emoções dela, né? Então, a maneira como eu lido com as minhas emoções, ela vai interferir diretamente também na minha saúde mental, né? Na minha qualidade de vida, enfim. Então, eu queria começar trazendo um pouco, né? Pegando esse teu gancho, que essas emoções, e a gente está aqui para delimitar mais a raiva, a vergonha na adicção, né? A raiva e a vergonha já são emoções assim, são emoções básicas do ser humano, né? Mas elas são bem discriminadas, né? A gente olha assim a raiva, a vergonha, a gente já, opa, é algo ruim, A culpa também, né? né? A culpa também é algo ruim. Então eu queria começar aqui trazendo um pouco a reflexão de que tanto a raiva como a vergonha, essas emoções que são mais difíceis, elas são importantes para o ser humano, Perfeito. né? Então começamos tentando mudar um pouco esse olhar, né? Isso aí, a raiva, a vergonha, culpa, essas emoções difíceis, elas foram necessárias até para a nossa sobrevivência como espécie, né? Justo. Então, quando a gente vai estudar um pouco essa história, a gente percebe que nos protegeu, né? Nos auxiliou para que a gente sobrevivesse mesmo, né? Então, isso ajuda, essa compreensão, ela vai ajudando para que eu vá entendendo que também
eu posso lidar com isso, né? Que eu possa acolher essas emoções difíceis, como é que eu posso ir lidando com elas sem precisar fugir, né? E aí, essas emoções difíceis, raiva, vergonha, elas foram me ajudando ali a perceber limites, Uhum. né? Elas foram me ajudando na convivência em sociedade, né? Então, eu percebo que tanto a raiva como a vergonha, elas são sinalizadores importantes para o ser humano, né? Se a gente não tivesse essas emoções, a gente estaria ali sem referência também. Então, elas me ajudam nas minhas relações, nos meus limites, né? Eu até peguei aqui, anotei algumas coisas, sobrevivência, eu já falei, me ajuda a ajustar os meus limites, Uhum. né? Então, quando eu sinto vergonha diante de uma situação, eu vou depois tentar processar isso, entender, regular algo que eu fiz, né? A própria raiva também, né? Eu vou conseguir entender melhor de onde é que isso está vindo e a partir daí me conhecer melhor, amadurecer, né? Saber se Então, relacionar a partir disso também, né? sim, sim. Então, eu acho que a gente começa com esse ponto que é importante observar, né? Não ter essas emoções como algo ruim. Eu sei que sentir muitas vezes é ruim, é chato, né? Você tá ali Desconfortável. desconfortável, mas enxergar também como emoções necessárias para o amadurecimento e para o nosso crescimento. Até porque não tem como a gente se desvincular delas. A gente, por mais que a gente tente evitar algumas situações que a gente já sabe que vai gerar aquele Sim, sentimento, mas ainda assim, em algum momento ele vai aparecer porque ele faz parte da vida humana, né? sim, Esses sentimentos ruins. perfeito. Ruins assim, né? Entre Sim, aspas. sim, perfeito. E aí, quando a gente vai falando mais dessas emoções e vai falando de adicção, né, é importante que a gente vá contextualizando, né? Porque vamos lá, emoções, eu vou tentar aprender a lidar com elas para evoluir, para amadurecer, né? Mas a gente percebe também que as pessoas, né, a nossa cultura não é acostumada a falar do que sente. Sim. Ela não é acostumada a falar das emoções. Nós não somos. é, m- Agora, né, nesses últimos anos, é que a gente tem sido mais motivado a isso. Mas historicamente, né, a gente percebe que existe aí ainda uma distância, né, com relação a esse hábito de falar o que está sentindo. E aí a importância, né, da terapia, da psicologia, né? Da terapia de grupo, são Uhum. lugares ali de apoio que vão me motivando a falar e a me expressar, né? Mas a gente não é acostumado a isso. Tem Perfeito. uma pesquisa que eu estava tendo contato com ela antes de vir, né? Eu fico sempre pensando o que é que eu posso levar, né, para contribuir de alguma forma. E essa pesquisa ela foi feita em Portugal e no Brasil. Aqui no Brasil foi com 500 pessoas, né? E eu achei interessante porque ela sinalizou que 43% dos brasileiros dessa pesquisa falaram que não se sentiam à vontade de falar das emoções, de expressar no ambiente familiar. Olha aí. Então, a gente tem aí o ambiente familiar, uma parcela significativa de pessoas que não tem um ambiente familiar como esse ponto onde elas se sentem à vontade de falar o que estão sentindo, né? E a gente percebe que esse ambiente familiar, ele é super importante, né? A família é um grupo social super importante. Então, eu estou inserido na família e não me sinto muitas vezes à vontade de falar o que eu estou sentindo, né? Então, isso aí causa um impacto, né? Muito ruim, né? Porque a pessoa muitas vezes vai guardando aquilo que ela está sentindo, não se sente à vontade por diversas questões, né? Isso. E aí, nessa mesma pesquisa está dizendo, né, que as pessoas elas preferem procurar um profissional, um terapeuta, um grupo. Às vezes até amigos, né? Que é bom, ajuda, mas não é o ideal. Sim, Porque não vai ser uma escuta direcionada profissional, né? Vai ser só sim, uma escuta ali de um desabafo. sim, não é uma escuta qualificada, né? Exato. Então, assim, tem esse ponto, e aí o ambiente familiar ele vai ficar frágil também, como sendo esse apoio. E a gente vai chegar, eu vou chegar no que eu quero explicar com relação a isso, né? Porque quando a gente for delimitando, falando de adicção,
a gente vai percebendo que as adicções, né, esses adoecimentos, seja por uso de substância, seja por aposta, né, enfim, as diversas adicções, Uhum. o ambiente familiar ele é o local ali que é mais afetado, né, e É. primeiramente afetado. Então você já tem um ambiente onde muitas pessoas não se sentem à vontade de se expressar, e quando a adicção ela chega, ela vai avançando, ela vai progredindo, a gente imagina aí o cenário que fica para que aquela pessoa tenha apoio, né, naquele ambiente. E a gente Uhum. está aqui tendo momentos como esse, né? E aí eu parabenizo demais aqui esse podcast, seu programa, seus conteúdos, porque a partir daqui a gente vai conseguindo quebrar um pouco isso, Exato. né? Orientar É o as nosso pessoas, objetivo. né? Dar dicas, né? Então, assim, a gente acaba aprendendo muito, né? Com essa ferramenta aqui que você traz. Pronto. E assim, você foi falando da questão da família, né? Que realmente é a nossa base. Por mais que a pessoa não se sinta bem, né? Não consiga dialogar com a própria família e prefira pessoas de fora, sejam profissionais ou sejam amigos, acaba que isso vai ter uma relação muito forte com várias outras questões da vida dessa pessoa, porque Perfeito. a relação primária é com a família. Porque é onde aquela pessoa iniciou as primeiras relações, iniciou a compreensão do mundo, iniciou a recepção, né, de valores, de princípios. Então, tudo aquilo que dentro daquele contexto, daquela que era para ser a rede de apoio, essa pessoa ela não consegue usufruir, isso vai desencadear vários processos desregulados na vida dela, nas relações, na forma de se ver, né, na forma de se portar, de se comportar diante de situações, Sim. né, ela vai levar ali uma carga de experiências positivas, mas também das negativas. Então, isso vai influenciar em vários aspectos da vida dessa pessoa, né? Sim, sim. E aí a gente vai chegando perto aí do que dessa liga, né, com a questão da adicção, né? Conforme as dependências, né, elas vão avançando, a gente sabe que isso, se não for tratado, se não for cuidado, isso vai se alastrando, né, em todas as áreas da vida da pessoa. E aí, as relações naturais, como a gente pode chamar aqui, como eu vou chamar aqui, né, que são essas relações da pessoa consigo mesma, dela com os amigos, com a família, com a fé, no caso, essas relações naturais, conforme a adicção vai avançando, elas vão sendo substituídas pela relação da pessoa com a substância Isso. ou pela relação da pessoa com o jogo patológico, Uhum. né? Então isso vai acontecendo muitas vezes por meses, por anos, isso vai mudando muitas vezes sem a pessoa perceber, né? Então vai havendo uma troca aí dessas relações, né? A pessoa começa muitas vezes a se relacionar com a substância, com o jogo, como se fosse uma relação com a pessoa Uhum. e vai começando a se relacionar com as pessoas como se fosse um objeto ali, né? Muitas vezes. E eu não estou fazendo um julgamento aqui de não amar, não, não é Sim, essa sim. questão, mas é uma mudança de relacionamento que vai acontecendo, muitas vezes sem aquela pessoa perceber, e quando ela se dá conta, né, aquela relação que não é natural, vamos falar uma linguagem até mais simples, que não é uma relação boa, Uhum. ela está na centralidade, né? E aí, Exatamente. quando eu percebo que essa relação está na centralidade, né, eu também consigo entender que visão de mundo vai mudando por conta disso, né? Então, o avanço do processo de adicção, de dependência, ele vai sim afetando a maneira que eu enxergo a vida, né? A maneira que eu compreendo, que eu interpreto as situações. Uhum. Então, a gente está aqui construindo, tentando contextualizar esse cenário, né? Para as pessoas, né? Para que a gente possa aprender junto aqui, entender melhor essa questão da adicção, né? Então, assim, isso vai mudando, eu vou mudando minha maneira de enxergar a vida, minha maneira de interpretar.
E aí a pessoa fica cada vez mais refém de emoções como a vergonha e a culpa, né? Porque mesmo que sejam emoções inevitáveis, mas quando eu estou nesse processo de adicção, de agravo, de dependência, isso praticamente convive comigo no dia a dia. É. E só pegando esse gancho na questão da culpa e da vergonha, na questão da família, da adicção, a gente estava falando das relações que não são saudáveis e acaba que essas relações, elas meio que se invertem, né? A Isso. substância vira uma pessoa, né, digamos assim, a forma de se relacionar, Sim, e a pessoa vira um objeto, se distancia, né, de uma relação mais afetuosa, né, enquanto os vícios, as dependências vão se tornando ali o centro da vida da pessoa. E aí o que que acontece? No caso também de relações que poderiam ser saudáveis, né, de famílias que podem ter uma relação legal aí, uma relação boa, eu acredito que é onde mais vai ter esse sentimento de vergonha e culpa, total. né? No início aí do processo de vícios e Sim, dependências, porque aquela pessoa, ela vai se culpar, ela vai ter a dificuldade de admitir para a família que ela tá ali naquele fundo do poço, então ela vai esconder, né? E aí é onde vai vir muita raiva também, que é outra coisa que a sim, gente também estava falando, né? Então ela vai ter essa vergonha e ela vai ter a raiva e ela também vai ter um sentimento de culpa, porque ela não vai conseguir parar sozinha. Então, em algum momento, ela vai buscar. Ela vai ter uma vontade de buscar ajuda, mas ela muitas vezes não vai conseguir. Ela vai se sentir limitada por conta desses sentimentos que estão ali dominando ela, né? sim, Então, no primeiro momento, esses sentimentos eles vão, de certa forma, atrapalhar o processo dela de pedido de ajuda, né? Vai dar total. uma limitada ali porque ela não vai conseguir. Nas relações familiares que já não são boas, eu acho que a raiva viria em primeiro lugar, Sim, né? E o sentimento de culpa e de vergonha, eu acredito que seria um pouco mais voltado para a pessoa mesmo, né? Assim, dela com ela mesma. Porque talvez, por exemplo, eu lembrei, quando a gente estava conversando, eu fui lembrando de algumas situações, sim, de alguns casos, e eu me lembrei do caso de uma pessoa que já passou por mim, né, nas clínicas e tudo, e que essa pessoa tinha uma relação com a família que não era muito boa, que a família já tinha uma visão que essa pessoa não queria nada com a vida e tudo, só que essa pessoa ela tinha TDAH, só que na época não era muito falado, não sim, existia muita informação. Essa pessoa tinha algumas questões aí de limitações neurodivergentes, então eram coisas ali que ela tinha limitações, a família não entendia, ela não entendia, ela já se cobrava, a família tinha uma ignorância em questão de informação, sim, então exigia, cobrava, culpava, apontava o dedo, enfim. Até que essa pessoa começou a ter contato com substâncias e ela tinha raiva, muita raiva da família, pela forma com que ela era vista, porque ela já tinha um sentimento ali de fracasso por conta própria e a família ficava reforçando aquilo. sim, E quando ela começou a ter contato com substância, no primeiro momento foi interessante, mas depois ela começou a perceber que não era bom e que ela estava como se ela tivesse com um sentimento de vergonha e de culpa dela com ela, sim. porque era como se ela tivesse confirmando o que a família falava sobre ela. Acontece muito. Então, muitos É, conflitos, né? muitos. E aí, eu estava olhando aqui, né? A gente está falando de vergonha, culpa, raiva, né? E esse cenário ele vai se retroalimentando, né? Uhum. Como você está trazendo. A pessoa, antes dela se abrir, dela falar o que ela sente, Mariana, ela tenta resolver sozinha. É. Isso é até do ser humano, né? Eu tenho ali uma situação, eu vou tentar resolver só. E nessa coisa de tentar resolver só, de não pedir ajuda, você muitas vezes não consegue alcançar o que você está Uhum. buscando melhorar. E isso vai gerando mais ainda um impacto na autoestima, trazendo essa vergonha, essa cobrança, né? A pessoa muitas vezes vai ficando até com raiva de si, né? Porque não está conseguindo ali atingir aquilo que ela está tentando fazer. Quando a gente fala de uso de substância, né? É muito comum também isso, né? A pessoa fala, Léo, eu me esforcei
tanto, tanto naquele dia, mas fui lá de novo, né? Então, assim, a gente não pode nem entrar num julgamento, porque a gente entende que essa é uma questão de saúde, né? E tu me Exato. lembrou agora da palavra estigma, né? Esse estigma, ele existe na sociedade que a gente vive, e quando a gente vai falar de questões da saúde da mente, né, de transtornos mentais, esse estigma é mais forte Com ainda. certeza. Infelizmente, né, a gente está aqui lutando para quebrar isso, mas quando a gente vê uma pessoa que tem depressão, que tem um transtorno de ansiedade, né, uma questão de dependência, existe um estigma, um preconceito ainda muito forte. Para adicção, mais ainda, né? Porque as Sim, pessoas conseguem até ter empatia com quem tem depressão, com quem tem ansiedade. Agora, em pleno século XXI, ainda tem pessoas que pensam que a dependência química é uma questão de moral. moral total. É sem vergonha, né? Aquela É fala que só a gente. querer, é É, só parar. quan- é muito comum, às vezes, as pessoas dizem assim: olha, eu fumava, quando eu quis, eu parei e pronto, né? Parece muito simples, né? E a gente sabe, quando a gente está lá dentro acompanhando as pessoas, né, que são questões muito complexas, né? Você trouxe aqui um cenário familiar, né, de várias Uhum. dificuldades, de vários desafios. E aí, conforme essa adicção ela vai avançando, né, a pessoa vai substituindo essas relações sem perceber, né, voltando para a questão dos relacionamentos, ela vai buscar conforto na substância, né? Ela vai buscar conforto na aposta, e aí chega um momento, como você também já trouxe muito bem, que aquilo ali já não gera mais nenhum conforto, né? Então a pessoa ela vai se ver numa situação que ela se distanciou de outras pessoas, ela se isolou, ela não está ali se sentindo pertencente a nenhum grupo, ficou ela e ali e a bebida, ou ela e a substância, que não está mais suprindo, né? Então a pessoa ela realmente vai ter que fazer um movimento, um esforço para pedir ajuda, né? Para buscar orientação, para buscar um profissional, né? Uma equipe ali que possa guiar, né? Porque realmente é uma situação de crise, né? Que a pessoa entra para refazer esse caminho. Sim, Porque a pessoa vai ter que, de alguma forma, refazer esse caminho. Ela vai ter que buscar, quando ela inicia o processo de recuperação, se reaproximar da fé dela, se reaproximar das outras pessoas, se reaproximar desse ambiente familiar que houve um distanciamento. Então, a gente vai estar tentando auxiliar, né, no processo terapêutico para que essa pessoa ela vá conseguindo lidar com esses desafios do convívio, da retomada. E as emoções são muito importantes, né, dentro desse contexto, porque quando você retirar a droga também, a pessoa vai sentir, né? A raiva vai vir, a e ela vergonha, não vai ter habilidade para lidar. né? E aí é onde a gente vai tentando desenvolver, ajudar essa pessoa para que ela desenvolva, né? Estratégias mesmo, Uhum. né? Para lidar com essas emoções difíceis. E aí eu volto lá para o começo da conversa, né? Entendendo que são emoções que são importantes, que o amadurecimento ele vai passar por aí. Existe uma fragilização do amadurecimento emocional das pessoas que vão se apoiando muito nessa questão da substância, Uhum. né? Porque querendo ou não, nesse histórico dessas pessoas, o que é que você observa? Eu senti e fui usar, né? Emoções boas, mas emoções também tidas como difíceis, e eu fui usar. Sim, Então, em cada anestesia dessa que eu fui buscando, de certa forma, eu perdi uma oportunidade ali de estar amadurecendo emocionalmente, de estar perfeito. vivenciando aquilo, né? Então, quando a gente pega anos desse uso, né, dessa fuga, você vê que a pessoa ela tá ali, ela evoluiu, né, na questão biológica, né, de idade, vamos dizer assim, né, ela tá lá, tem 40 anos, tem 50 anos, mas emocionalmente a gente vê que teve ali uma fragilidade. Aquela pessoa ela não amadureceu emocionalmente em um ritmo que era possível, se Uhum. ela não tivesse se anestesiado tanto, né? Então, a maioria dessas pessoas que a gente recebe no tratamento, a gente vê que é isso, é o amadurecimento emocional que a gente vai buscar
para que ela possa lidar com as questões dela, né? Perfeito. Porque isso ficou deficitário, de certa forma, né? Você sempre fugindo dessas emoções. É isso. Exatamente. E assim, trazendo para essas. A gente está falando da raiva também, mas agora eu queria só colocar aqui entre a culpa e a Vergonha. vergonha, que eu fiquei aqui pensando que eu acho. Eu vejo, na verdade, que ela tem três, três perspectivas diferentes. Por exemplo, tem uma perspectiva, uma forma de ver, de interpretar, né, a culpa e a vergonha no aspecto em que ela faz a pessoa buscar substância. Por exemplo, quantas pessoas a gente já ouviu, que a gente já ouviu na nossa Sim, experiência, que buscou substâncias porque tinha, por exemplo, álcool, porque tinha vergonha de falar com as pessoas, sim, então bebia para poder conseguir interagir, sim, né? Então aquele sentimento de vergonha, aí vai lá para poder se sentir, né, poderoso, sim. Desinibir mesmo. exato, se autoafirmar, né? E aí, às vezes, vinha um sentimento de culpa, então, às vezes, bebia mais porque tava com um sentimento ruim, então, queria anestesiar aquele sentimento também. Outra perspectiva, já dentro de um processo de conscientização, né, em que a pessoa já quer modificar ali o, a vida dela, que ela tá vendo que tá gerando problemas, aquele uso de substâncias dentro da adicção, ela começa a sentir, né, a vergonha, a culpa por ter passado muito tempo da vida usando. E na terceira perspectiva, interpretação, é que seria quando ela está no processo de parar de usar, ou ela parou de usar e recai. Aí vem o sentimento de culpa, de vergonha. Então, assim, nesses três pontos, são três perspectivas que poderiam ajudar, porque, né, a pessoa, a partir do momento que ela tem um sentimento de culpa e de vergonha, ela poderia parar, Sim, mas, ao mesmo tempo, é uma faca de dois gumes, porque isso também, às vezes, faz a pessoa usar para se anestesiar, porque são sentimentos desconfortáveis, sim. né? E são sentimentos que às vezes trazem uma sensação de impotência muito grande. Porque numa recaída, um sentimento de culpa e de vergonha Demais. traz uma sensação de impotência de tipo assim, será que eu consigo mesmo parar de usar? Será que eu consigo mesmo parar de jogar? Será que eu consigo mesmo não fazer repetir esse meu comportamento de vicioso, né? Então é Perfeito. bem. Mexe com toda a estrutura da pessoa, né? Tu me fez lembrar, é bom que a gente vai esquentando aqui, né? Tu vai me trazendo e eu vou. Essa vergonha, essa culpa, elas impedem muitas pessoas de buscar o tratamento, Isso. de buscar a terapia, seja qual for, né? Não só a internação, muitas vezes até um tratamento de saúde que não tá nem, que é outro tipo de tratamento, e a pessoa por culpa, por vergonha, né? Principalmente pela vergonha, ela não vai. E também é muito prejudicial, como tu trouxe de uma forma muito bacana, quando a pessoa tem uma recaída, né? Tem muitas pessoas que prejudicam mais o processo por ter vergonha de retornar logo, e aí ficam lá naquele ciclo ainda, desgastando, né? E isso é extremamente prejudicial, né? Se a pessoa ela já vai logo, tem uma recaída e já busca logo apoio de novo, a retomada do processo de recuperação ela é muito melhor, né? Ela é muito melhor que eu digo assim, muito mais rápida, Sim, né? A pessoa, porque assim, a recaída mesmo, a gente entende como a pessoa mudou de novo a estrutura de recuperação que estava acontecendo. sim. Então, se eu ficar muito tempo lá nessa recaída, toda a estrutura de recuperação que eu estava construindo, ela vai voltando a ser uma estrutura no padrão antigo, no padrão de ativa, de uso, né? Então, quanto antes a pessoa voltar, buscar a ajuda, melhor, né? E a vergonha, ela é um grande obstáculo nesse processo também de retorno de recaída. A gente recebe muitas pessoas e a gente vai tendo que trabalhar ali a motivação, a questão da vergonha, fortalecer aquela autoestima, mesmo diante de um momento difícil, para que a pessoa minimamente ela vá tendo ali uma condição de continuidade, de não abandono, Uhum. né? Voltar a falar, voltar a participar. Então a vergonha ela é um desafio, né? Nessa retomada também. No início e na retomada, É. né? Eu costumo dizer que a pessoa, antes dela procurar um tratamento,
ela já estava ali sofrendo há muito tempo e muitas vezes ela sabia. Uhum. Muitas vezes ela estava ali indo dormir, colocando a cabeça no travesseiro e no fundo ali ela já, poxa, eu preciso de ajuda. Mas dessa compreensão até você chegar e pedir e ir atrás realmente, a gente sabe que existe também um tempo de cada um processo, né? Então, assim, a vergonha ela vai atrapalhar nesse sentido de você buscar o tratamento. E a raiva muitas vezes também, né? Exatamente. Porque eu não vou dizer usar a palavra birra, né? Mas assim, quantas vezes também eu não busquei um apoio por um orgulho que estava ali sendo um orgulho ruim, que estava atrelado a uma raiva, Uhum. né? Quantas vezes a pessoa não aceitou a ajuda da família porque estava com esse orgulho, né? De não querer aceitar a ajuda daquela pessoa especificamente, né? Então, as emoções, quando a gente vai falar de uma maneira geral, elas, se eu não conseguir dar conta minimamente ali, elas vão sendo obstáculos, né, nesse processo. E aí, o interessante é que é importante você ir trabalhando essas emoções para seguir o caminho inverso, né? A recuperação ela também vai passar pelo manejo dessas emoções, o manejo correto, né? Então, essa emoção que me levou a um canto difícil, ela também vai me fazer crescer quando eu estou retomando a recuperação, né? Justo. As pessoas, elas amadurecem também através desse caminho de lidar com a raiva, de lidar com essas emoções, né? De uma maneira mais assertiva, Eu né? diria que principalmente aí é onde realmente as pessoas mais conseguem amadurecer e se conhecer são nas emoções difíceis, porque as emoções difíceis é que tira a gente da zona de conforto, né? Que Sim, faz a gente realmente acordar, digamos. sim, Porque os sentimentos mais tranquilos, mais gostosos de sentir, às vezes deixa a gente quietinho no canto sim, porque tá tudo bem, tá tudo certo, tá gostoso de ficar ali, sim, né? Agora, os ruins, claro, tem um momento em que um momento e tem algumas pessoas que se sentem paralisadas com sentimentos ruins e tem outros momentos e outras pessoas que se sentem impulsionadas a se movimentarem porque ali está ruim, né? Então, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada pessoa é uma pessoa, mas existem realmente essas possibilidades de que os sentimentos ruins, eles podem impulsionar, né? sim, Eles podem isso, fazer a pessoa se mexer, porque aqui não tá bom, isso, então eu preciso sair isso, daqui. E tem aquele, meu Deus, aqui não tá bom, e agora o que é que eu isso. faço? E a pessoa fica no mesmo canto. Ela Sim, sofre e continua no mesmo sim, canto, porque ela não sabe para onde ir. E em diversas dessas possibilidades, existe muito essa imaturidade emocional, né? Isso no demais. contexto geral. Na adicção, é Dobrado, infinitamente mais. dobrado. Porque, como você colocou muito bem, cada vez que a pessoa usa substância para se anestesiar, ela tá tirando dela mesma a chance de desenvolver aquela emoção, de aprender a lidar com aquela emoção, de se desenvolver, de amadurecer, de se conhecer, né? Sim, Então, ela vai realmente sim, ficando limitada e imatura. Tanto que eu acho que você também vai concordar na sua experiência que tem gente que, quando começa a usar com 15 anos e tá com 30, quando ela começa a ficar bem, quando ela começa a ficar limpa, assim, consciente e tal, sim, parece que ela tem 15, sim. né? Ela tem ali o nível de maturidade, claro. Tem algumas Sim, questões mas teve um comprometimento ali temporal, né, nesse é, amadurecimento. que você vai conversando, que a forma dela de se expressar, a linha de raciocínio que ela tem em relação à própria vida, a forma com que ela se vê, você vê que é muito imatura e que Sim, parece que é uma pessoa de 15 anos, né? Tem ali esse processo dessa barreira, assim, né? Que ela ficou total, barrada ali naquele canto, né? total. E aí, assim, quando a pessoa está nessa crise, né, a gente estava tentando contextualizar aqui que a adicção vai avançando, eu vou me afastando dos meus relacionamentos, e aí, quando a pessoa está nessa crise, né, agora tu me fez lembrar também, a interpretação dela, no primeiro momento, quando ela vai começar uma recuperação, ainda está muito desorganizada. Sim, total. Né? Então, é muito comum a gente perceber as pessoas ainda com grande desconfiança, né? Fora a questão mesmo que a gente sabe que tem substâncias que elas vão afetar, né, esse funcionamento cerebral,
Mas fora isso, no convívio mesmo do uso, a pessoa vem muito com essa coisa da desconfiança, né? Então, interpreta as situações de uma maneira precipitada. Então, é muito comum também nesse começo da recuperação, a gente tem que auxiliar, porque muitos deles ainda não enxergam as situações ali de uma maneira mais próxima da realidade, vamos Exato. dizer assim, né? Então, Léo, por que é que tu tá trazendo isso? Se eu estou interpretando as situações de uma maneira distorcida ainda, então eu fico mais refém dessa raiva, Exato. dessa vergonha, né? Então, falar aqui que essa coisa da raiva, por exemplo, muitas vezes a raiva ela não é a problemática, né? Quando eu preciso entender de onde é que está vindo. E Às vezes a raiva é o sintoma, né? quando eu vou descascar isso, né? Quando eu vou tentar chegar na raiz disso, muitas vezes está lá essa interpretação que está distorcida, né? Quantas pessoas a gente escuta que está com raiva do familiar, mas olhando de fora a gente percebe que aquele familiar está tentando ajudar. E a pessoa ela não consegue ter esse olhar, Uhum. né? Muitas vezes lida com isso até como se fosse um confronto, né? Porque as adicções elas têm o mecanismo de defesa delas, Sim. né? Que é psicológico, inclusive, que está no pensar, que está no em como eu enxergo, né, as situações, como eu processo. Então, muitas vezes as pessoas que estavam tentando me ajudar foram, eu enxergava aquilo como grandes inimigos, É. né? Então, eu ficava com raiva dessas pessoas, né? Então, eu convivi mais com a raiva também por conta desse comprometimento que era momentâneo, Uhum. né? Então, o grande desafio, Mari, eu vejo também, é estabilizar esse quadro e a gente vencer esse período de estabilização, Justo. para que a pessoa comece a enxergar as situações de uma maneira minimamente mais real, próximo da realidade. Uhum. Senão ela vai ficando com raiva ali de coisas É. que, na verdade, estão ali para ajudar, auxiliar, né? E que isso tem muito a ver com o processo de desintoxicação, né? Que é exatamente esse Total. processo de estabilização que você está falando, né? Para estabilizar ali para o processo de tratamento daquela pessoa. E esse processo de desintoxicação, para estabilizar e tudo mais, ele é um processo que é muito variado de pessoa para pessoa, Demais. do organismo, do psicológico, né, do estágio de mudança, né, que é como aquela Sim, pessoa enxerga a própria doença, sim, né, que se ela realmente admite que ela tem um problema, ou se ela só foi ali porque alguém disse que ela tinha um problema, mas ela nem acredita naquilo, então a chance sim, dela mudar vão ser bem menores, com né? certeza. Às vezes ela sabe que tem que tem uma doença, mas ela não acha que a doença é um problema. Aí depois tem que ela sabe que tem um problema, que ela sabe que essa doença é um problema, ela só não sabe o que fazer com isso, Sim, né? E depois vem a parte do sei que eu tenho uma doença, sei que essa doença é um problema, e eu sei que eu preciso realmente de ajuda, eu sei que eu sim, preciso fazer algo com isso. Então, esses estágios de mudança sim, eles perfeito. vão trazendo esse processo mesmo de ajudando a pessoa a se perceber dentro daquilo que ela tá, né? E a adicção por si só, o processo dos vícios, né, das dependências, elas se instalam exatamente, principalmente, na maioria das vezes, na brecha que a pessoa tem dificuldade de aceitar a realidade como ela realmente é, Perfeito. né? Então, é aí onde principalmente os vícios se instalam. Porque a pessoa ela tem dificuldade de admitir, de aceitar que a realidade dela é aquela naquele momento. E ela, às vezes, tem uma limitação de olhar que aquilo pode ser diferente, que aquilo pode mudar, né? Então, ela se anestesia. Ou Sim, então, ela acha que aquela substância ou aquele comportamento vicioso vai salvar ela daquilo. Que sim, alivia ali no momento. A gente também não pode negar que, de fato, aquele químico ou aquele jogo, naquele momento, vai aliviar ali alguma sim, coisa, mas que o preço que a pessoa paga para ter aquele alívio de segundos é altíssimo e que depois ela nem vai ter mais esse alívio. Pelo contrário. perfeito. Hum. A gente costuma falar que tem uma diferença entre uma saída positiva
e um comportamento compulsivo, né? Comportamento compulsivo, esse limite é muito tênue, essa linha é muito tênue, né? Porque, sentei aqui agora, até relaxei mais, né? Essa, essa linha é muito difícil da pessoa perceber, porque assim, a minha adicção, né? Esse comportamento compulsivo, ele pode estar, por exemplo, na comida. Mas, Léo, a comida também é algo bom, é algo necessário, né? Ele pode estar, sei lá, na compra. Poxa, mas a compra faz parte da vida, a pessoa também ali comprar algo para ela, se presentear. Então, esse limite, né? Onde é que está esse limite? Aí tu me fez lembrar é, das saídas positivas e comportamentos compulsivos. A saída positiva é quando, depois daquela ação, eu tô em paz. Eu não fico com peso na consciência, eu não fico me questionando, né? Isso é diferente do comportamento mesmo compulsivo, né? O comportamento compulsivo, depois que eu realizo, mesmo me dando ali uma, algo bom ali no momento, mas depois eu me sinto culpado, eu fico questionando se eu deveria ter feito aquilo, Uhum. eu sinto como se eu tivesse ultrapassado algum limite meu, né? Então, isso também vai nos dando aí um norte, né? Perceber que algumas atividades elas podem me ajudar desde que o pós não seja tão ruim, né? Não me traga essa coisa ruim. Porque na adicção normalmente é isso, né? As pessoas buscam, né? Tem uma transferência muitas vezes, Sim. até quando param de usar a substância, tem uma transferência para outra coisa, né? Para outra relação. E aí, essa transferência, eu gosto sempre de dar essa dica, né? Tá te fazendo mal depois, né? Essa relação depois, tu tá ficando com peso na consciência, né? Tu tá se sentindo culpado. E aí a gente vai conseguindo ter um termômetro aí diante disso, né? Pronto, que aí você acabou de me colocar uma quarta perspectiva sobre o sentimento de culpa, no caso, né? Que eu trouxe, eu estava comentando, né, das perspectivas, aí você trouxe mais um, que é esse termômetro. Quando eu me sinto culpado, né, por ter feito algo, tem alguma coisa, Tem um sinalizador ali. né, que tá me mostrando que aquilo ali não tá legal pra mim. Por que que eu senti esse sentimento de culpa, né? Sim, Às vezes até, a gente está falando aqui no contexto da adicção, mas às vezes até em outros contextos, total. né, em outras circunstâncias, tem surge, né, esse sentimento como uma consequência a algo que eu fiz. E que às vezes pode fazer sentido, né? Realmente eu Sim, posso ter errado e aquilo ali sim, me bateu a culpa, mas às vezes é um nível de autocobrança, né? Às vezes é porque são coisas, por exemplo, né, da adicção, um processo de recaída, né? É um sentimento que vai ali realmente condenar a pessoa como, olha, você não consegue ficar limpo, né? Então, chega a ser cruel mesmo. sim. E aí a terapia vai fazer muito isso, né? Como é que eu posso processar o que eu estou sentindo? Entender o que eu estou sentindo. Muitas vezes a gente tem dificuldade até de dar nome Verdade. ao que nós estamos sentindo, né? Então, é um aprendizado desde você nomear É. até você se sentir à vontade, encontrar um ambiente, um profissional, que você sinta a vontade de abrir, de falar a respeito das suas emoções, né? Então, tem todo esse caminho que a gente vai quebrando, né? Dizer, falar e processar. E aí, Uhum. por que que eu fiquei com essa palavra processar? Porque depois que eu sinto a emoção, eu também vou tentando processar, né? Assim, por que foi que eu senti, né? Teve alguma Isso. situação ali que eu deva dar uma atenção por conta desse sentimento. E aí a pessoa ela só vai conseguir processar depois que ela está com um quadro um pouco mais estabilizado. Porque eu volto para a questão da interpretação, né? Justo. Ou então se ela tiver o apoio profissional, né? A psicologia está aí, Uhum. né, para auxiliar nessa compreensão, né, para a partir da fala do outro, que é curadora, né, falar cura, isso é importante, isso é fundamental, isso é saúde mental, né, então, a partir da fala do outro profissional, ele vai conseguindo conduzir ali reflexões para que a pessoa possa processar aquela emoção.
Mas, Léo, tu tá falando aí, é muito difícil pensar nisso na hora da raiva, é muito difícil pensar nisso na hora que a vergonha tá me dominando. Dá uma dica aí que vocês estão falando só das dificuldades, né? E aí, há pouco tempo, eu escutei um profissional, né, e me chamou muita atenção. Ele trouxe a questão do corpo, Hum, a questão física, né? Quando você não estiver conseguindo dar conta de processar aquela emoção no pensar, né? Quando você não estiver conseguindo dar conta de entender aquela emoção, né? De processar, cuide do seu corpo, boa. né? Que o corpo, naquele momento de uma raiva, muitas vezes o pessoal fala, né? Conta até 10 e Uhum. tudo, né? Mas poucas pessoas utilizam, né? Isso. Naquele momento ali da explosão da raiva, cuida do teu corpo, tenta acalmar o teu corpo, tenta focar no teu físico primeiro naquele No que momento, é palpável, no que é né? palpável, porque aí depois, num segundo momento, aí tu vai ali pensar com calma, refletir, por que é que essa raiva veio? Por que é que essa raiva ela chegou? Por que é que eu estou sentindo essa vergonha? Então eu gosto muito dessa dica, né? Porque realmente às vezes ele é um banho, Uhum. né? Você tá até isso é para o ser humano, não é só a questão da adicção. Você Sim. tá ali numa situação de conflito, teve uma discussão, vai tomar um banho. Tem gente que gosta de correr. Eu sou um Uhum. adepto, né? Muitas vezes ali eu estou praticando atividade física e a mente ali eu consigo me organizar também. Sim. Então, essa coisa do corpo, né, de você tomar ali um chá, né, de você, enfim, ter algum cuidado físico mesmo, vai te dar uma condição de, num segundo momento, tu processar realmente e refletir acerca daquela emoção e ir amadurecendo, aprendendo, entendendo os reais porquês, né, daquilo tá surgindo. Sim. E tem hora também, Mariana, assim, para quebrar o gelo um pouco, né? Que a gente também não precisa muito também entender os porquês de tudo, não, É, sabe? justo, concordo. Eu também acho assim que a gente também, Não a precisa ter gente, resposta para tudo o tempo todo. né? Quando a gente tá na terapia e lendo e parece que tudo a gente tem que encaixar num lugarzinho ali com a nomenclatura. E eu converso isso muito com eles lá também. Pessoal, às vezes é sentir e não precisa buscar explicação, né? Tem vezes que é sentir e seguir. É, para lidar com aquilo de uma forma mais prática e objetiva, Isso, sem muito raciocínio, tipo assim, isso. né? Porque a racionalização também, ela pode ser um processo de risco, um processo ruim, né? Então, até o pensar, o refletir, né, a respeito do que eu estou sentindo, é importante eu ser cuidadoso com isso também. Porque senão também eu estou patologizando tudo, eu estou ali achando que tudo é doença. E muitas vezes eu acordei num dia ali que eu tô com a energia baixa, né? Que eu não tô me sentindo Isso, bem. E tá tudo certo, faz parte, né? exatamente. Porque assim, quando a gente às vezes generaliza tudo, né? Porque, por exemplo, hoje em dia as pessoas, elas, um sentimento de tristeza, algo mais deprimido, a pessoa já leva para um aspecto da depressão. Algo que dá um ataque cardíaco, uma ansiedade que é natural, mas a pessoa já leva para ansiedade patológica, né? Sim, Então, às vezes, quando ela tenta aprofundar muito na coisa, ela já costuma generalizar para uma patologia. Que aí nem tudo é doença, nem tudo é patológico, nem tudo isso, precisa ser de fato um problema, né? Só que aí tanto entra no ponto que você tinha colocado, que as pessoas às vezes não sabem nomear, né? Às vezes não sabem nem dar sim, um nome àquilo que ela está sim, sentindo. Como também, às vezes, ela só dá o mesmo nome para um monte de coisa. Eu já tive paciente que tudo que ele sentia, ele dizia que era ansiedade. Eu não, calma, calma, vamos parar para pensar aqui o que é que exatamente você está sentindo. E esse sentimento veio a partir de quê? Do que você ótimo. pensou ou de que situação, né? Quando a pessoa ia descrevendo, eu, ó, isso pode ter sido só um medo, né? A Sim, ansiedade, o medo pode ser um sintoma da ansiedade? Pode. Mas não necessariamente seja uma perfeito. coisa
né? Ah, é Sim, porque eu sou ansioso. Não, é porque naquele momento te deu medo e tinha que estar com medo mesmo, sim, porque aquela situação sim, ali gerava medo, não é sim. porque você é ansioso. Então, às vezes as Perfeito. pessoas, elas ou não nomeiam ou nomeiam tudo da mesma coisa. Que as duas opções levam a uma falta de autoconhecimento Sim, e uma falta de habilidade de lidar com aquilo, sim. né? Tá esquentando aqui, viu? E agora e já tá na metade do negócio, né? Rapaz, eu vou pedir prorrogação, viu? Pra gente avançar. Mas brincadeiras à parte, pessoal, dizer isso que tu tá trazendo, né, Mari? Tem uma parte do nosso cérebro que ela é responsável pela racionalidade e Uhum. tem outra que é responsável ali mais pelo emocional, Sim. né? É importante ter um diálogo entre essas duas partes. É. E aí o que é que acontece no processo de adicção? A pessoa, né, conforme a adicção vai avançando, ela vai seguindo muito uma lógica emocional e vai deixando de exercitar essa lógica racional. Então, esse diálogo que ele é tão importante para a pessoa ter ali um meio termo, que ela tenha uma compreensão mais Um madura, um equilíbrio. equilíbrio, ele vai se perdendo, né? A pessoa vai agindo ali em função do emocional. Então, sentir a emoção, vou lá e, sei lá, uso droga, vou lá e vou apostar, ou então vou fugir. Então, a pessoa fica refém do emocional nesse sentido, porque ela não está conseguindo ter essa parte mais racional dialogando. Uhum. E aí, quando as pessoas iniciam um processo de terapia, de tratamento da adicção, o que é que acontece? A gente vai tentando também ajudar para que esse lado racional ele se exercite mais, porque é como um exercício físico, né? E Léo, e como é que a gente pode exercitar esse lado racional, né? Renúncias são uma dica para isso. Boa. Quando eu renuncio a uma vontade, quando eu renuncio a algo, eu estou exercitando esse meu lado racional, né? Esse pensamento com racionalidade. Então, tipo assim, poxa, hoje eu queria estar na praia, mas o meu compromisso hoje é ir ao trabalho. Então, eu estou fazendo uma renúncia, eu estou exercitando esse lado. Então, Perfeito. dentro do processo de tratamento, de adicção, a gente vai tentando auxiliar essas pessoas a exercitarem mais isso para equilibrar, né? E aí dando o suporte ali, né? Tentando Uhum. indicar, tentando explicar. Que esse ponto é o que a gente estava falando agora há pouco sobre aceitar a realidade como ela é. Naquele Sim, dia ela não podia ir para a praia, ela tinha que ir trabalhar. Ela tem que aceitar que isso faz parte da realidade dela, né? sim, E que pode em outro momento, em outra situação, com outra circunstância, ela ir à praia, mas sim. aqui, né? Então, É por isso que programas de 12 passos, né? Quando a gente vai em Alcoólicos Anônimos, por exemplo, Narcóticos Anônimos, 12 passos, Jogadores Anônimos, a gente vê que tem uma questão de vontade própria. Tem tópico uhum, lá que é muito discutido, que é o quê? A vontade própria. E aí o programa ele vai tentando trazer um equilíbrio, né? saber se contrariar, né? Trazendo uma reflexão nesse sentido. Olha, principalmente no começo, né, de uma retirada ali, de uma recuperação. Tua vontade própria, provavelmente, ela ainda está muito ligada a um padrão de ativa, como a gente chama, né? Um Uhum, padrão ali que ainda está fazendo mal à pessoa. Então a pessoa ela tem que ir encontrando uma prudência com relação ao que ela sente ali de vontade naquele primeiro momento, para ir mediando um pouco mais isso, né? E aí, voltando para a história da racionalidade, cabe muito também ao profissional nesse processo tentar ir explicando, né? Tendo paciência, não julgar, sim, para que aquela pessoa aos poucos ela vá entendendo os porquês também, né? Daquela orientação ou daquela reflexão e tentar ter esse racional mais dialogando mais com o emocional, né? Que perfeito. também é um amadurecimento emocional, né? Porque quando eu estou agindo só em função da emoção que eu sinto, eu acabo também me infantilizando, Uhum, exatamente. né? E até virando refém, né? Ah, eu Sim, fiz isso porque eu senti aquilo e foi automático. E acaba que a pessoa realmente fica refém daquilo que ela total. sente, Se né? você vê a criança, né? A criança ela tem isso, né? Ela não consegue, muitas vezes ela chora, ela tá ali muito em função do emocional e conforme ela vai amadurecendo, ela vai conseguindo dar conta melhor disso.
E aí a gente volta lá para o começo da conversa, né? Quando se trata de adicção, a gente tem pessoas com vivência e com histórico de fuga, muitas vezes, né? Dessas emoções. Então, isso realmente comprometeu ali, né? Fragilizou. E a recuperação, ela vai exigindo que tu tenha suporte e apoio, porque tu vai ter que se deparar com esses gatilhos, Sim. né? Tu vai ter que se deparar com essas emoções, né? E quais são os outros apoios que eu posso ter que não são ir apostar, ir usar uma substância, beber, né? Uhum. Como é que tá esse meu repertório, Isso. né? E a pessoa vai aprendendo a ter um repertório diferente. A gente está falando de raiva e vergonha aqui, né? Como pontos aí para direcionar nossa conversa. Quando eu tô com raiva, o que é que eu posso fazer? Porque o que eu costumava fazer muitas vezes era o quê? Era o conflito, a briga, o uso de droga, né? Então, hoje, tentando ter essa mudança na minha vida, quais são as alternativas que eu tenho? Né? E aí vai, né? Tem relatos aí de pessoas que tem um que eu acho muito interessante que a pessoa trouxe, ela disse assim, Léo, eu fui arrumar meu guarda-roupa. Tava com raiva e fui arrumar meu guarda-roupa. Olha a dica, viu, pessoal? Fui arrumar meu guarda-roupa, né? É pra cá, Mari, que eu... É. Pronto, fui arrumar meu guarda-roupa. Essa é até engraçada. E aí arrumei tudo. Terminei, a raiva não tinha passado ainda. Eu tirei todas as coisas de novo e fui arrumar de novo, pela segunda vez, né? Então a pessoa ficou naquela coisa de arrumação, mas naquele momento serviu para ela. Naquele momento se ocupar, se distrair com aquilo, Uhum. foi o tempo importante para que aquele sentimento, aquela emoção de Se raiva dissolvesse, né? se dissolvesse mais para ela conseguir dar conta. Então, pessoal, isso vai desde você, sei lá, correr, conversar, arrumar algo, se Exato. distanciar, né? Algumas pessoas elas estão numa situação de raiva, de conflito, gostam de se distanciar momentaneamente para depois retomar a conversa, né? Uhum. Então são dicas que a gente vai aprendendo e vai acontecendo a partir de uma troca de experiência, de uma orientação profissional, de Sim. momentos como esse que a gente vai tentando aprender mais com informações, né? Da realidade de Mas cada um também, né? sim, é lidar, aprender a lidar com Exato. essa raiva para que ela não seja tão danosa, né? Porque o grande problema da raiva não é a raiva em si, são os danos que ocorrem depois que a pessoa está No acesso de raiva lá, gerada né? pelo aquele sentimento. Sim, exatamente. Que às vezes elas, como o povo diz, né? Eu tô cego de raiva. Então a pessoa literalmente ela cega mesmo e Sim, ela vai só no impulso ali daquela emoção, ali, daquele sentimento, né? e acaba trazendo outras problemáticas, né, por conta disso. Exatamente. Uma coisa desencadeou várias outras, né? O próprio uso de droga, a recaída passa, né? A raiva tem sido um gatilho muito presente, né, nessas Sim, recaídas. demais, demais. Muitos trazem esse ponto mesmo da raiva ser um gatilho, né? E eu acredito que a gente está com uma conversa muito boa. Na sua opinião, você acha que a gente já falou assim tudo que a gente podia falar hoje? Sempre vai ter aquele negócio que a gente diz assim, né? Ô, Podia ter rapaz, podia falado ter dito aquilo. aquilo, né? Sempre eu digo isso. Não, e esse assunto também a gente, ó, duas pessoas da área. Quantas horas a gente Corre, o passava assunto aqui, né? corre. Mas assim, Mari, pra gente já também até fechando, né? Tentando organizar um pouco esse fechamento, tentar não fugir Sim, dessas emoções, né? Entender que elas são importantes para o nosso amadurecimento, para o nosso caminho. Entender também que o processo de adicção, ele é um processo que ele vai prejudicar, né, vários pontos aí. E a pessoa que ela está retomando uma recuperação, que ela está entrando nesse processo de recuperação, ela vai ter que ser amorosa consigo, com o que ela sente, com buscar certeza. apoio, né? O ambiente familiar ele vai precisando se fortalecer também, porque a pessoa ter esse apoio, né, de ter um lugar de fala ali na família é importante. Uhum. Mas eu gosto sempre de lembrar também de ampliar esses pontos de apoio, né? Muitas vezes a pessoa não encontra no primeiro momento, não sente a vontade de estar ali no ambiente familiar,
falando e tudo, o que sente, procure um grupo, né? Um grupo de pessoas que estão ali vivendo o mesmo processo. Procure Perfeito. um profissional, um psicólogo, uma psicóloga ali para você ter aquele local para você falar de si, né? Um local que você se sinta mais seguro, mais à vontade. Porque a recuperação no frigir mesmo dos ovos, né? Usando uma linguagem mais simples, Uhum. ela passa por isso. É lidar com as minhas emoções sem precisar retomar aquela fuga que muitas vezes estava me prejudicando ali, né? Com certeza. Então, acho que é isso por hoje, né? Eu espero aí que tenham outras Com oportunidades, né? certeza. Foi um tema bem desafiador, porque eu estava pensando antes de vir para cá, né, Mário? Eu disse, assim, rapaz, eu vou conversar com a psicóloga, né? Porque eu não sou da psicologia, né? Vou conversar com a psicóloga de emoções, né? De sentimentos. Eu acho que eu que vou aprender mais, né? E aí tem a continuidade, né? Na adicção, né? Então isso também me deixou mais próximo aí do que eu convivo, né? Da Sim. experiência que a gente tem. Que é exatamente tudo isso que a gente conversou, essa troca mesmo, de duas perspectivas de um mesmo, digamos, objetivo de trabalho, né? Sim, sim. E eu espero ter contribuído assim. Eu me sinto muito feliz de estar aqui, de ter, né, de alguma forma, tido essa conversa aqui com você. E espero que isso possa ajudar alguém também que nos assistiu, né? Sempre tem uma coisa, né, nessa fala que eu tenho certeza que dá para ajudar, que dá para contribuir. Com Espero certeza. que esse programa aí, ele seja próspero, né? O podcast ele continue Amém. porque o impacto positivo, né, do teu trabalho é fantástico. Que bom, muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui hoje, compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, da sua vivência, né? E com certeza terão próximos aí para a gente bater Vamos outros nós. papos, né? Muito obrigada. Obrigado, E eu pessoal. agradeço você pela sua audiência, por você estar aqui assistindo mais esse episódio maravilhoso, né? A gente falou aqui sobre emoções difíceis de lidar no contexto da adicção e que também faz sentido em outros contextos também, não necessariamente só na adicção, mas foi o nosso ponto aqui mais forte para a gente falar hoje. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho, comenta o que é que você achou, né? Comente aí se você tiver alguma dúvida, alguma troca de experiência também que você possa colocar nos comentários da forma que você se sinta à vontade. Mas comente, interage, isso é muito importante, tanto para outras pessoas que possam assistir e ver também o seu comentário, como para a gente que está aqui prestando esse serviço aqui para que você também possa interagir com a gente de volta. Então, muito obrigada, até a próxima e não deixe de se inscrever no Pode Ser Mais Leve, porque realmente aqui as dicas é para a sua vida ser mais leve. Obrigada!